O poder do testemunho sobre a missa tridentina. O testemunho de um fiel sobre a missa tridentina carrega um valor imenso. Mais do que palavras, é a expressão viva da transformação interior que a beleza, a reverência e a profundidade dessa celebração podem provocar na alma. Quando um fiel partilha sua experiência, ele torna visível aquilo que muitas vezes é invisível: a ação da graça, o fortalecimento da fé e o reencontro com o sagrado. Cada relato é um convite silencioso para que outros corações também se deixem tocar, inspirando a busca por uma vivência mais profunda e autêntica da fé católica. Poderia nos contar um pouco sobre você e sua trajetória de fé? Salve Maria, meu nome é Matheus Carlos Barbosa, eu tenho atualmente 26 anos, sou natural de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, mas já morei em diversas cidades, como Americana, também em São Paulo, em Recife, em Pernambuco, e atualmente eu moro em Curitiba, no Paraná, onde frequento, né, o Instituto Bom Pastor aqui de Curitiba. E eu sempre fui católico, assim, fui batizado quando criança, quando bebê, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, ia na missa todos os domingos, mas não passava disso. A minha educação religiosa nunca foi tão aprofundada, nunca segui de fato a fé, era mais com uma rotina ir na missa no domingo, mas não tinha reflexo na minha semana, não tinha reflexo no próprio domingo, né? Então a minha conversão de fato se deu ali pelo final de 2017, quando eu conheci a missa tridentina e posteriormente passei a frequentar o Instituto Bom Pastor. Foi quando eu considero que tenha sido a minha conversão de fato, porque eu me mudei para Curitiba no começo de 2016, então eu passei o ano de 2016 e 2017 muito afastado da fé, então era bem difícil ir na missa aos domingos, né? Então por isso que eu considero a minha conversão no final de 2017, de fato, mesmo tendo sido católico, entre aspas, a minha vida toda, mas eu não exerci a fé de fato, só fui exercer no final ali de 2017, foi quando eu tive conhecimento, comecei a me aprofundar um pouco mais na fé e comecei a, a pôr em prática de fato a minha religião. Como foi o seu primeiro contato com a missa tridentina? Quando e como aconteceu sua primeira participação? Quais aspectos da missa tridentina mais chamaram sua atenção e o impactaram? Então eu conheci a missa tridentina por meio do meu irmão. Na época ele morava ainda em Americana e eu morava aqui em Curitiba. E ele comentou que tinha uma missa diferente aqui, né? Me apresentou a missa tridentina, comecei a pesquisar também um pouco sobre o que era. E a primeira missa que eu assisti foi, eu não me recordo exatamente se foi no final de 2017 ou no começo de 2018, mas foi nesse meio tempo. Ali na época celebrava o padre Anderson Bonin na Igreja da Ordem, ali no Largo da Ordem. E foi onde eu tive o primeiro contato com a missa tridentina, achei muito bonito o zelo que tinha na missa, era totalmente diferente, a piedade é um pouco maior, até choca um pouco você assistir pela primeira vez, porque não só a missa em si, mas o ambiente é muito diferente do ambiente que a gente é acostumado nas paróquias normais, né? São ambientes totalmente diferentes. Então a piedade me chamou muita atenção, o cuidado com as coisas santas, sagradas, me chamou muita atenção, me despertou muita atenção e me fez com que tivesse vontade de conhecer e aprender ainda mais sobre a igreja e sobre esse novo mundo, entre aspas, que eu estava descobrindo. Após conhecer e participar da missa de sempre,
Quais foram as mudanças mais imediatas que você percebeu em sua vida espiritual? Então, depois que eu conheci a Miss Tridentina, de imediato, eu acredito que o que mudou em mim foi a minha vontade de querer conhecer cada vez mais. Então, quando a gente é recém-convertido, a gente tem uma paixão muito grande de, de querer entender mais, de querer buscar mais sobre a fé. Não que a gente deixe de ter isso posteriormente, mas no começo, quando é tudo muito novo, a gente fica extasiado até de, de conhecimento, de ânimo ali, de buscar as coisas. A gente sabe que depois de um tempo a gente vai vendo que as coisas são bem difíceis, ainda hoje. É uma vida de muita oração e pedir a Deus, porque é bem difícil. A nossa vida no geral é muito difícil, né? Mas no começo o que mudou mais foi essa paixão, esse ânimo de querer buscar cada vez mais as respostas. E é, aquela pergunta que fica do por que que eu nunca ouvi falar disso, né? Por que que não é bem esse não é bem isso que acontece às vezes, mas por que que foi escondido de mim, né? Então, acho que o que mais mudou de imediato foi esse anseio, essa vontade, essa paixão, de querer buscar as respostas, de querer entender tudo como funciona, é, tudo, né? De que forma a missa tridentina influencia hoje sua vida pessoal e sua vivência da fé? O impacto que a missa tridentina teve na minha vida é que eu passei a colocar Deus na minha vida de fato. Eu deixei de ser aquela pessoa que só lembrava de Deus ali no domingo pela manhã e passei a ser uma pessoa que todos os dias eu via Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Eu passei a ter uma vivência maior com as coisas do alto, passei a buscar mais as coisas do alto, passei a me mudar, né? Mudar os comportamentos que a gente tem. Aos poucos a gente vai se refinando no sentido de que claro, a gente não consegue mudar da água para o vinho do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Então, com o tempo, a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai perdendo alguns vícios que a gente vai tendo. Vícios no sentido de tudo que a gente faz, não necessariamente vício de pecado, essas coisas, mas vícios de tudo que a gente faz, de lugares que a gente frequenta, de amizades que a gente tem. Então, a influência na minha vida e na fé foi isso, que eu passei a buscar muito mais as coisas do alto, passei a colocar Deus na minha vida, não somente no dia da semana, mas na minha vida. Passei a ver o mundo com os outros olhos, então passei a dar um sentido final para minha vida, que é o objetivo que todo católico tem, que é ir para o céu. Então, antes não tinha esse pensamento, né? Então, a maior influência que a Missa Tridentina teve na minha vida foi isso, foi trazer isso para minha vida, porque antes eu não tinha. Que impacto teria em sua vida espiritual caso não pudesse mais frequentar um apostolado tradicional e participar da missa tridentina? Que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a missa tridentina? E como a nossa vida espiritual é uma batalha, né? Constante, dia após dia, a gente ter um amparo, a gente ter um apostolado tradicional, a gente ter o Instituto Bom Pastor aqui em Curitiba, é algo que nos ajuda muito nessa caminhada da vida espiritual, porque a gente pode aproveitar os sacramentos da melhor forma possível, a gente pode ter uma direção espiritual da melhor possível, a gente pode ter os conselhos do padre
que a gente sabe que é um padre que se importa muito com a gente, com as nossas almas. Então, ter o apostolado tradicional, fazer parte de um apostolado tradicional é algo que ajuda muito, é extremamente necessário para nossa fé, para nossa vida espiritual. E o impacto que isso teria em minha vida se eu fosse privado disso, seria que a gente perderia esse amparo que a gente tem presencialmente aqui, né? Então, eu hoje eu tô noivo, eu tô para casar em agosto agora e com a graça de Deus, se Deus nos abençoar, né, logo virão os filhos. E eu acredito que esse ambiente tradicional aqui seja muito importante para o desenvolvimento da criança, para que ela tenha contato com isso desde cedo, desde pequeno, seja com outras crianças, seja com os próprios ensinamentos dos padres, do padre, né? Então, isso é uma coisa que tem um impacto muito forte, muito grande na vida da criança, porque desde pequeno ela vai desenvolvendo uma noção do que de fato é, não só a missa, mas a igreja, né? Então, o impacto seria muito grande, seria muito negativamente muito grande para mim, para minha futura família. E uma mensagem que eu posso deixar para o pessoal que não tiveram contato que nunca tiveram contato com a missa, rezem bastante para que vocês possam ter esse contato. E quando vocês tiverem, não deixem de aproveitar muito, prestem muita atenção. Cada movimento da missa tem um significado, tem um sentido. Cada coisa que o padre faz na missa tem um sentido. Ele não faz porque ele quer, ele não faz porque ele inventou, existe porque tem um sentido. Então é uma missa muito rica. E a mensagem que eu posso deixar é essa: rezem bastante para que vocês possam ter o privilégio de ter essa missa próxima de vocês, ou que vocês possam começar a frequentar. E aproveitem bastante, prestem bastante atenção, porque uma missa muito rica em detalhes, em informações, em piedade, em tudo. Salve Maria.